Estamos meditando na carta aos Hebreus e hoje esse texto também, esse versículo também tão importante para as nossas vidas, não é? Vamos ler juntos este versículo, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Pode sentar. A recompensa de buscar a Deus. Outras versões dizem, principalmente no final do versículo, que ele é galardoador. Então, muitos de nós estamos acostumados com esse termo, não é? Galardoador. Mas esta palavra galardoador, que é uma palavra grega, ela significa exatamente isso, recompensa. Tá? Que é aquilo que Deus dá para aqueles que o buscam. Isso nos vai lembrar daquela chamada terceira lei de Newton, que para toda ação tem uma reação. Então, quando nós temos a ação de buscar a Deus, qual é a reação de Deus? Ser encontrado. Ele se deixa encontrar por nós. Então, aí a colocação de que o presente de Deus, a recompensa de Deus, de nós o buscarmos. Então, em primeiro lugar, se nós queremos ter essa recompensa, se nós queremos encontrar Deus, temos que ter a iniciativa de buscá-lo. Porque o que o versículo diz? Quem dele se aproxima. Então, se a pessoa ficar estática, ficar parada, ou se ela retroagir, ela não vai encontrar Deus. Eu desanimei, estou cansado, já busquei tanto, eu parei, eu desisti, eu não vou mais. Não vai encontrar. Porque, vejam só, é muito interessante que aqui fala assim, aquele que se aproxima. Que se aproxima. Não é só o buscar, mas é a ideia de que você está indo na direção, está se aproximando. E à medida que você se aproxima, você vai ficando cada vez mais perto. E dependendo da distância que a gente estiver dele, a gente pode vê-lo lá no horizonte, ou só alguma silhueta, alguma coisa no sentido espiritual de Deus, uma sombra, né, se é que Deus tem sombra. Mas é no sentido figurado de que quanto mais distante a gente estiver, menos visão a gente terá de Deus. Quanto mais a gente caminhar em direção a Ele, mais visão teremos dele. Por isso que o próprio escritor da carta aos Hebreus, aquele versículo que todos nós sabemos, que diz que seguir a paz e a santificação com todos. Seguir a santificação e a paz com todos. Sem a qual, sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, essa visão de Deus só é percebida à medida que vamos nos santificando, que vamos consagrando a nossa vida. Por isso que Deus disse para Moisés, quando Moisés falou assim, eu quero te ver, quero ver a tua glória. Deus falou, olha, para mim ver tem que morrer. Para mim ver tem que morrer. Não é à toa que Jesus falou que precisamos tomar a nossa cruz a cada dia. Então, irmãos, a gente precisa colocar isso no coração. A gente não pode abrir mão, não pode desanimar, não pode ficar para trás, não pode deixar de continuar avançando, meu irmão, aquilo que você está fazendo, o seu empenho de buscar Deus, de conhecer Deus. Prossiga. Continue se empenhando, se esforçando, para que
você possa encontrá-lo, possa achá-lo, se aproximando. É preciso ter a iniciativa. E essa foi uma das queixas de Jesus. Em João capítulo 5, versículo 40, Jesus diz o seguinte: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, é uma decisão que a gente precisa tomar. Você, meu irmão, minha irmã, precisa tomar essa decisão na sua vida. Eu vou buscar Deus. Eu não vou ficar onde estou. Eu preciso caminhar, preciso ir em direção a Ele. Porque Jesus falou que aquelas pessoas não queriam, quer dizer, está na área da vontade. É chamada de uma questão volitiva. Está dentro da vontade da gente. Buscar a Deus ou não buscá-lo. Por isso que Deus respeita essa vontade, esse livre-arbítrio da gente, de buscá-lo ou não. E Jesus falou, vocês não querem. Se vocês não querem, não vai acontecer. É preciso querer e é preciso agir, preciso ir ao encontro de Jesus. Em Jeremias 29, 13, Jeremias coloca aí uma condição para a gente encontrar Deus. Ele diz, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Aí naquele ditado popular, né? Buscar Deus de meia boca não vale, né? Buscar Deus mais ou menos não vale. É preciso colocar o coração, colocar a alma na busca de Deus. A promessa aí é que se a gente fizer isso, a gente vai ter como recompensa o encontro dele. Em segundo lugar, meus irmãos, a recompensa de buscar a Deus. Quem busca a Deus deve fazê-lo com fé. Voltando para Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Aí reside uma dos grandes diferenciais de que modo que eu estou buscando a Deus. Estou buscando a Deus por uma obrigação, por uma religiosidade, para que os outros fiquem impressionados comigo. Por que eu estou buscando a Deus? Então, Deus não é encontrado também pela questão do conhecimento acadêmico, pela racionalização. Eu vou racionalizar a minha busca a Deus, porque é pela fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas nos seus pensamentos, na sua racionalidade. Quiseram racionalizar demais a busca a Deus. Tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se escureceram, se obscureceram. E no versículo 22 vai dizer, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não tem como encontrar Deus pela sabedoria humana. Por isso que qualquer pessoa, o culto, o inculto, o formado, sem formação acadêmica, vai encontrar Deus do mesmo modo. Porque é pela fé, pelo coração quebrantado, que nós o encontramos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, tem aí uma questão que eu julgo muito emblemática, porque diz o seguinte, mas se o nosso evangelho está encoberto, quer dizer, se a pessoa não consegue entender o evangelho, para os que estão perecendo, outra versão diz, para os que se perdem, para os que estão perecendo é que está encoberto. Versículo 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então há um trabalho de Satanás para obscurecer, para tirar a compreensão das pessoas. Vocês se lembram da parábola do semeador?
quando o semeador saiu a semear e a semente caiu na beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram a semente. O que significa? Jesus diz o seguinte, ele explicando: quando alguém ouve a palavra e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Meu irmão, minha irmã, não permita que o diabo roube do seu coração, roube da sua mente a palavra. Quando você não entender, então ore. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça discernimento. Deus, eu não estou entendendo, eu preciso compreender a tua palavra. Eu oro muito sobre isso, irmãos, porque eu estou sempre me deparando com um texto que é um desafio para mim. Então eu peço a ajuda de Deus, eu oro para compreender aquilo. E o que Jesus prometeu? Que o Espírito Santo nos faria entender. O Espírito Santo nos levaria a entender. O Espírito vos levará a todo entendimento. O Espírito vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo tem essa função de nos ajudar a entender a palavra, a lançar luz na palavra para que nós a compreendamos. Mas quando a gente não se empenha, o diabo vem e arrebata do coração o que foi semeado. Em terceiro lugar, meus irmãos, a recompensa de buscar a Deus. Quem busca a Deus deve crer que Ele recompensa. Olha só, não é somente crer que Deus existe, porque o versículo diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Primeira coisa, essa palavra "e", no original é "e também". Significa "e também". Então, "e também recompensa". Deus dá um prêmio, olha só. Deus recompensa aqueles que o buscam. Então, quem busca Deus deve crer que Ele vai recompensar a sua busca, o seu empenho, o seu desejo de encontrar Deus. Ele vai recompensar você. E aí, isso me faz lembrar de Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Em outra versão diz, o teu grandíssimo galardão. Quer dizer, eu mesmo sou a tua recompensa. Olha que interessante. Quando você busca Deus, Ele dá de presente Ele mesmo. Ele recompensa você com a própria pessoa dele, com o seu encontro dele. Tá? No boletim eu coloco algumas palavras em grego e em hebraico, depois os irmãos vejam lá, porque ajuda a compreender melhor esta questão. Quarta razão, ou quarta recompensa, ou maneira de buscarmos a Deus, é que quem busca a Deus é recompensado com a vida. O que é vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Quando você busca a Deus, você, além de encontrá-lo, porque quando você encontra Deus, você vai encontrar a vida. E esse texto de Amós, capítulo 5, versículo 4, vai nos dizer isso. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Então, por que muitas pessoas morrem espiritualmente? Vão definhando espiritualmente? Porque não se empenham nessa busca. Se acomodam. E ficam esperando que Deus venha ao encontro delas. Mas aqui, Deus vem ao nosso encontro, mas nós precisamos ir também, desculpe, ao encontro dele. Um momentinho. Precisamos também ir ao encontro dele. Buscar Deus. Você se lembra da história do filho pródigo?
quando ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Então, quando ele está vindo, o que a Bíblia diz que acontece? Que o pai viu seu filho quando ele ainda estava longe. E que o pai correu ao encontro dele. Quando você, meu irmão, minha irmã, se dispuser a buscar Deus e ao encontro dele, Deus virá também ao seu encontro. Agora, se você não se empenhar, não colocar o coração em fazer isso, ele vai ficar onde está e você vai ficar onde está. Tá ok? A importância de você cultivar uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de frequência aos cultos, outras atividades que a igreja tiver, porque tudo isso faz parte dessa busca. Ouvir uma boa música, ouvir um hino, um cântico. O que Paulo diz aos Efésios quando fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. De que modo? Falando entre vós, entre salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O cantar uma música, cantar um hino, ouvir um cântico espiritual, isso ajuda a gente nessa caminhada, nessa busca da gente de Deus. E é muito interessante esse texto de Atos 17 e 27, porque diz que Deus não está longe. Nós é que estamos. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando. Olha o tateando, irmãos. Tateando. Onde é que está Deus? Tateando. Ele está ali, você que não está percebendo. A gente que não está percebendo. Né? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus nunca está longe. Nós é que não o percebemos porque não o buscamos. E no versículo 28 diz, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Paulo está citando aqui um pensamento filosófico, poético da época, mas ele está fazendo disso um ensino para nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Eu quero desafiar cada irmão nesta manhã, cada irmã, cada pessoa que nos acompanha, a colocar o coração para buscar a Deus, não se conformar, ver como é que está a sua vida devocional, sua vida de oração, sua vida de meditação na palavra, e dizer, eu vou me empenhar nessa busca por Deus, e vou continuar buscando. Aliás, Osés fala isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos não parar, prosseguir. A Bíblia manda que a gente corra, né? Correr com perseverança, a carreira que nos está proposta. Então, há esse empenho, não se desanimar, não ficar para trás, que então você terá a maior recompensa que uma pessoa pode ter, encontrar Deus. Amém?